Me dá aqui os reforços do Cruzeiro. Contratação, Kenny Arroio e o Rian também. Então os dois foram contratados. O Sinisterra já estava aí. Perguntei ao Valu e agora eu pergunto a vocês aqui, meus queridos. Dentro do que o Cruzeiro buscava, né? Atacantes rápidos, fortes, mais físicos, rápidos, jogador de ponta e tal. Aí. Ele cumpriu o que tinha prometido, né? Ele cumpriu e ainda acrescentou, né? Tem a questão do Rian, que é um extra, né? Que a gente já debateu isso, eu acho que ele concorda plenamente com o Valu. É um espaço meio que barrado, entre aspas, para o Wallace. Eu acho que o Rian vem para assumir essa condição de substituto imediato para o Lucas Romero. E o Arroio e também o Sinisterra, eles vêm para acrescentar ainda mais a esse time do Cruzeiro, que já é muito forte, vem muito bem na temporada. E o Leonardo Jardim tinha pedido 2 extremos, né? E esses extremos chegaram. Então, o que a gente espera é essa reta final do Cruzeiro ser ainda mais potencializada do que a gente viu até aqui. 2 jogadores escolhidos, né? O Sinisterra e o Arroio, 2 jogadores escolhidos e apontados pelo Leonardo Jardim. Então, se ele já vem fazendo muita coisa pelo Cruzeiro com jogadores que já estavam aí, eu imagino que ainda vai elevar ainda mais o patamar e as condições do Cruzeiro ao longo da temporada. É uma situação muito confortável até para esses jogadores que chegam, porque quando você chega num time que está certinho, encaixado, é muito mais fácil, né? Claro que talvez eles não tenham uma oportunidade tão grande quanto eles imaginam nesse momento, porque o Cruzeiro justamente está encaixado, mas quando eles entram, o nível de cobrança não é tão grande quando você precisa de ter um acerto no time. Chegar. Eles não carregam essa carga, né? Então talvez esses jogadores, eles sejam uma situação já para um longo prazo, visando talvez uma temporada mais para frente, né? Você já pensando numa sucessão, a gente não sabe como é que termina a temporada, no meio de campo você tem um volante aí agora, você pode chegar uma proposta pro Lucas Romero, pro Lucas Silva, você já tem um cara que tá ali dentro do grupo, porque o Wallace não vai ser esse cara. Não vai ser. Já tá definido. Então eu vejo com bons olhos. Aliás, né, todo o trabalho que é feito pelo Leonardo Jardim, pela direção do Cruzeiro, a gente tem que dizer aqui, né? Tá tudo dando certo. Planejamento? Tudo planejamento. É bem diferente do que a gente vê no Atlético. HG, posso só caso não tenha ficado claro, eu acabei recebendo algumas mensagens, só deixar claro o seguinte: nenhuma categoria, ainda voltando à questão do sócio, nenhuma categoria de sócio do Cruzeiro compra 6 ingressos. Qualquer categoria só tem direito a mais 2 ingressos. Então, se eu passei dessa forma, ou se o entendimento foi dessa, fica aqui a minha errata, agradecendo ao Maranguape. A questão é, o sócio diamante, por exemplo, ele tem direito a 2 ingressos no setor diamante, ou a 4 ingressos no setor, em qualquer outro setor, mais 2 ingressos, sempre a cota de ingressos a mais é sempre 2. Então, podendo chegar até a 6 ingressos no caso do sócio diamante, mas não são 6 ingressos adquiridos, não. A cota de ingressos a mais é apenas 2 a mais por cada categoria de sócio, tá, HG? Só com relação ao Rian e ao Arroio, só dizer o seguinte: eles são jogadores que não estão à disposição para o enfrentamento contra o Atlético na Copa do Brasil, porque chegaram após o primeiro jogo ter acontecido. E agora eu vou perguntar, mas para vocês responderem na volta, com a chegada dos que foram contratados, quais os que devem jogar menos a partir do momento que esses aí estiverem bem fisicamente e aptos para entrar no time titular. A gente vai falar, ou no time do Jardim. A gente vai falar, mas antes, eu preciso falar aqui que aqui eu perguntei, que você falou que queria responder, era sobre o Rian, quais os jogadores do Cruzeiro que perderiam espaço com a chegada desses aí? Então, HG, hoje, sem dúvida alguma, o Wallace, né? Que já não tem tanto espaço. Ele enfrenta o Mirassol naquela partida fora de casa por causa da suspensão do Romero, mas é um cara que já não tem tanto espaço hoje no Cruzeiro, então ele seria o primeiro nome a perder espaço de fato nessa equipe. E eu não acredito que alguém mais vá perder espaço pensando nos lados do campo, porque hoje a gente vê o Christian jogando com muita frequência pelo lado direito. O Kenny Arroio joga por ali. Eu acredito que ele vai, em algum momento, disputar com o Christian por essa posição. Mas eu não tiraria o Christian, pelo menos hoje, em hipótese alguma, desse time do Cruzeiro. Se tem um jogador que poderia sair desse time na minha cabeça, e é só na minha cabeça, porque o encaixe do time tá 100% quase, seria o Wanderson para a entrada do Sinisterra. Fora isso, cara, infelizmente, eu não vejo outras possibilidades ali de mudança. Ou felizmente, na verdade. Mas vocês não acham que, por exemplo... Infelizmente que eu pensei no Gabigol. Por conta desse seu pensamento, o Leonardo Jardim, na coletiva, ele mandou uma letra? Quando ele protege ali o Wanderson e elogia muito o Wanderson. O jogador vai ganhar posição no campo, velho. Exatamente. Por mais que a gente saiba da qualidade do Sinisterra e para que ele veio. Porque o que parece automático, né, o Valu? Quando é anunciada a contratação, parece que já... Não, deixa eu acabar de falar. Então deixa lá, põe a câmera neles lá, pra eles poderem ficar fazendo a conversa paralela lá. Eu não falei nada, só te cumprimentei. É o Thiago que tava calhando, né? Porque é o seguinte, cara, quando você traz o Sinisterra, a maioria das pessoas, inclusive aqui, todo mundo falou, se ele entrar, vai entrar no lugar do Wanderson e tal. Como se fosse algo certo, mas eu acho que o Leonardo Jardim ele deixa claro, né? Não. É no campo, É no campo, ele tem feito um bom trabalho. Não, torcedor do Cruzeiro, eu acho que uma parte do torcedor, ele não vê o Wanderson como uma figura totalmente assegurada ali. Cara, é que quando você olha pra esse time, quem é o único jogador que recebe qualquer tipo de contestação? É ele.
Não tô falando Mas que você ele acha seja ruim ou bom. que é uma Hoje, pro contestação funcionamento do justa? time, Mas ele é até o próprio importantíssimo. Sinisterra sabe que hoje fisicamente ele tá atrás. Mas vocês acham que é uma contestação justa em cima do Wanderson? Falar senso de justiça pode variar muito de ser humano para ser humano, né? Na sua opinião? Não, na minha opinião, ele entrega, principalmente. Pra mim também Ele é entrega. tão importante no funcionamento. A gente destaca Lucas Romero Quando e ele Lucas sai, faz Silva. falta. Mas eu acho que o trabalho deles também começou a subir de produção à medida que eles têm o Wanderson na esquerda e o Christian na direita. Exato. Se não tivesse esses caras, eles ficariam sobrecarregados, principalmente num jogo de características igual foi o jogo contra o São Paulo. Então, mais uma vez, o coletivo, ele acaba pedindo muita passagem até na análise dos jogadores individualmente no Cruzeiro. É isso. Eu, sinceramente, entendo que a briga vai ficar intensa. Briga boa. Mas não é fardar e jogar, né? Não, Sinisterra não é fardar e jogar. cara, Não é acho. porque o time do Cruzeiro tá muito certo, gente. Acho eu que também vai ser penso uma assim. briga. A briga vai Porque ser nós boa. teremos uma tendência dos jogadores que são utilizados, os titulares, não vão querer dar mole. Talvez essa briga Tem uma sombra. talvez nem tenha tempo na temporada hábil para que essa briga já se inicie esse ano. Por isso que eu acho que a gente vai ter mais Talvez. do Sinisterra, do Arroio e do próprio Guiano no ano que vem. Também Claro penso. que eles serão usados Mas esse eles ano. podem- Eu pode acho ser que eles eu tô possam falando ser importantes. de chegar e já mudar radicalmente, né? Tirar 2 jogadores do time. Cara, Pode ser que eles consigam cortar caminho Eu não nesse acredito restante que ano. alguém tire o Christian hoje desse time. Não dá, cara. Não dá pra tirar o Christian desse time hoje. Agora, o Wanderson, eu não duvido. Eu não duvido que o Sinisterra tenha capacidade de tirar o Wanderson Mas desse o time. Wanderson aos olhos do Jardim é tão importante quanto o Christian. É que eu porque acho que o olhar é eu acho diferente que por uma parte da torcida. O Sinisterra vai te entregar um pouco mais que o Wanderson. Ele te entrega a importância, característica a característica diferente, defensiva. drible. Não, mas a característica defensiva que o Wanderson te entrega, o Sinisterra te entrega. O ponto é, e dali pra frente, eu acho que ele vai te entregar mais. É só isso, é só esse ponto. Não é uma crítica ao Wanderson. É só um elogio ao Sinisterra. Tanto é que eu falei que pra mim é uma baita contratação a melhor dessa janela. Isto posto e a torcida do Cruzeiro, boa parte, tá pistola com esse negócio dos ingressos aí. Eu vi a nota, eu entendo a nota, eu entendo que o sócio, a elite dominante ali, o Londrino ali, já falou que tá tudo certo, que é assim mesmo e tal. Fiz contato lá com o Marconi Barbosa do Cruzeiro e ignorado solenemente, né, Marconi? Porra, cara, responde um WhatsApp, cara. Porra, não deixa no vácuo, sabe por quê? Eu não quero saber pra mim, não frequento estádio. Eu tô lá em casa, tomando ecobir, assistindo o jogo, sossegado, comendo um pé de porco que a dona Lúcia vai fazer pra mim. Eu sabe? sou igual você, eu não tenho grana pra pagar os ingressos. Então o que que fica em acontece? casa. Mas nós somos o elo com a torcida. Responde o cacete do WhatsApp e explica. Pra gente chegar aqui e explicar. Mas se não quiser responder também, eu não quero mais não, que eu sou rancoroso. Me dá a nota do Cruzeiro aí, Andrezão, por favor. Ó, tá aqui, ó, ingressos esgotados. Coisa linda, né? Não era pra ser diferente, né? Aliás, tudo indica pra ter uma festa, espetacular no Mineirão no jogo da volta. Então, ingressos esgotados. Aí, agora há pouco, diante da insatisfação do torcedor, e o Valu daqui a pouco vai explicar por que o torcedor tá pistola, aí vem a nota do Cruzeiro. Né? Aí vem a nota. Encha a tela aí, Andrezão. Aí, ó, essa nota aí diz: Nação Azul temos mais de 260 mil torcedores com a biometria facial cadastrada e acabamos de alcançar a marca de 97 mil só 5 estrelas. Todo este grupo está habilitado a comprar ingresso para o clássico da próxima semana. A questão central é que o Cruzeiro tem apenas 59.461 bilhetes para comercializar. Impossível o clube atender toda essa demanda. Nas 3 primeiras janelas de venda, no primeiro dia de abertura, o Cruzeiro teve cerca de 40 mil sócios habilitados a comprar. Abrimos o segundo dia de venda com 45 mil ingressos comercializados. Ou seja, estavam cerca de 14 mil bilhetes à venda nas 2 últimas janelas destinadas aos demais sócios inscritos no programa. Ressaltamos, o ponto crucial não foi outro, além da demanda excessivamente maior que a oferta de ingressos. Agradecemos a compreensão e ao apoio incondicional da nossa apaixonada torcida. Jogamos juntos. Meu nome é Enéas. O Mineirão é pequeno demais pro Cruzeiro. Tem que dobrar o tamanho do Mineirão, né, Valuzeiro? Valuzeiro, vamos falar sério aí. Explica por que o torcedor do Cruzeiro tá pistola. Primeiro que o motivo nunca foi apontado na nota oficial do clube, né? O motivo de realmente isso estar acontecendo. O clube, a torcida, a gente está falando de um público, de uma torcida que tem 40 mil de média no Campeonato Brasileiro. Por que eu estou reiterando isso? O torcedor do Cruzeiro, ele está acostumado a trabalhar com grandes demandas por procura de ingresso. Faltou a nota dizer, na minha opinião, que tudo isso se deu pela questão de abertura de ingressos para serem comprados a mais. Isso acontece geralmente, independente da categoria, a gente está vendo aí uma parte do que Valeu, fala. Valu. Ressaltamos que a compra desses ingressos extras só pode ser feita após a abertura da venda geral, que foi exatamente o que não aconteceu na comercialização dos ingressos para o jogo contra o Atlético. A venda geral começou a partir do meio-dia. Qual a questão? Quem é sócio diamante tem direito a 4 ingressos e comprou mais 2 ingressos, ou seja, num total de 6, e que é o normal do sócio diamante. Agora, o que não é o normal é essa venda extra ser aberta antes da venda para o público em geral, ou seja, aquele que não é sócio torcedor 5 estrelas. O que aconteceu? O sócio diamante, ele exerceu o direito dele, ele não é culpado por isso. O responsável é quem, para mim, trocou essa regra do ingresso a mais antes do horário do que geralmente é previsto. O sócio diamante adquiriu os 4 ingressos que ele tem direito, mais 2. O cabuloso adquiriu os 2 ingressos dele, mais 2. O cabuloso Max adquiriu o ingresso dele, mais 1 e mais 2. Olha só, vamos imaginar, igual a nota fala, 40 mil
Vamos imaginar que cada um comprasse um ingresso. Você já teria 40 mil ingressos, né? Então a grande questão é a abertura para a compra de ingressos a mais, dos ingressos extras dessas categorias, que fizeram o quê? Com que a categoria time do povo ficasse estrangulada. Então eu tenho um relato de torcedores que estavam desde as 8 horas na fila virtual e quando abriu a fila, quando abriu a comercialização 9h04 da manhã, já não tinha mais ingresso com desconto, ingresso de nenhum valor. Muita gente conseguiu comprar o ingresso no valor cheio, então é essa questão. Lembrando, né, que nesse caso, repito, o que é mais grave não é a questão do sócio ser melhor, ter mais direito, mas é uma questão, uma regra que foi quebrada dentro do próprio sistema de sócio torcedor 5 estrelas do clube. Geralmente, a gente está aqui falando agora, era para essa venda ter começado a extra a partir do meio-dia, mas não, a partir de 9, o sócio time do povo foi procurar ingressos, muitos não acharam com desconto, muitos nem acharam, e os que conseguiram comprar não tiveram acesso ao valor, só tiveram acesso ao valor inteiro, HG. Então a questão, o torcedor do Cruzeiro, ele sabe muito bem a quantidade que ele é espalhado pelo mundo, sabe muito bem das demandas, repito, a gente está falando mais uma vez de um time que está colocando 40 mil de média no Campeonato Brasileiro, então a questão foi a mudança, essa alteração, e uma alteração que não foi avisada anteriormente, antes da comercialização dos ingressos. Bom, mastigado, né? Esse é o ponto, né? O valor mastigado, elucidou para todo mundo entender. O Cruzeiro vem enchendo o Mineirão de forma sequencial. Vários jogos em sequência o Cruzeiro vem enchendo. E por que esse problema não surgiu antes? Porque a regra foi mantida. Aí agora, de repente, do nada, pum, muda a regra. Então essa é a reclamação. E isso realmente a nota do Cruzeiro não explicou. Então, mais uma vez, é o torcedor sendo lesado, né? Os valores estão ok, Valu? Dentro do esperado? Sim, os valores estão ok dentro do esperado para cada categoria, Breno. O que pegou mesmo é essa questão dos ingressos e não é culpa do sócio que é melhor, a questão não é essa. A questão são os ingressos extras. Pô, se eu tenho direito a 6 ingressos, eu vou comprar 6 ingressos. Mas o que dói no sócio torcedor do time do povo é que, por exemplo, esses 2 ingressos extras que o sócio diamante comprou, e a responsabilidade não é do sócio diamante, é do clube que causou essa possibilidade, talvez esses 2 ingressos que foram comprados não é nem alguém que vá tanto aos jogos quanto o sócio time do povo. Né? Talvez seja alguém até que tenha capacidade de ter alguma categoria de sócio, não importa o qual. É bom deixar bem claro que não é a responsabilidade é do clube, é do sistema de sócios de ter trocado uma coisa que já está estabelecida por eles mesmos. Não é, o cara não comprou. O cara tem direito de comprar 6, ele vai comprar 6. Mas esse prazo que eles simplesmente diminuíram, já era 9 horas da manhã, eles diminuíram esse prazo em 3 horas. Não deram tiraram, acabaram ceifando, de certa forma, a oportunidade do sócio time do povo adquirir os seus ingressos. E repito, o torcedor do Cruzeiro está acostumado. Esse clássico não vai ter o mesmo público, talvez, do que o primeiro Cruzeiro e Atlético pelo Campeonato Brasileiro. Então essa dá nota pra mim de que a demanda, cara, a demanda é alta na maior parte, em todos os jogos do Cruzeiro, praticamente na temporada 2025. Nós abrimos espaço aqui para o Cruzeiro, mas o Marconi Barbosa não retornou e parece que nem vai retornar. Então o espaço está aberto aqui. Se quiser explicar, tentar passar para o torcedor o que de fato aconteceu, por que essa tomada de decisão foi nesse caminho, então o espaço está aberto aqui. Se quiser falar, se não quiser também, vamos tocar na vida e ponto final, porque tem um valor aqui para mastigar e explicar o que nós estamos abrindo espaço aqui e você, Marconi, não está querendo usar para explicar para o seu torcedor. Né? Porque quando o negócio tá bom, cara, tá ganhando e tal, aí os caras ficam grandão, agora quando o negócio dá, aí os caras ficam numa simpatia, procura e tal. Porra, cara. Trata o torcedor com respeito, cara. Usa o espaço aqui, explica, né? De repente contrapõe aqui o que o Valu tá dizendo, explica. O Valu não tá correto, então explica por que não tá. Dá uma satisfação pro torcedor, cara. Pô, o sócio do time do povo aí, os caras estão pistola e com razão. Mas nem é questão de não estar correto. Tem ali a explicação do que é o estatuto do sócio 5 estrelas e tem o que o Cruzeiro fez. O Cruzeiro até se explica, falando que liberou uma carga de 40 mil ingressos inicialmente, e já foram 40 mil sócios, aliás, aptos a comprar. E 45 mil ingressos foram negociados, comercializados, na verdade. Então, assim, não é nem questão de não explicar o valor, mostra ali o regulamento, o estatuto dos sócios 5 estrelas. Já está explicado o que o Valu disse, não tem como a explicação do Valu estar incorreta. Ali tem o estatuto dos sócios 5 estrelas, não tem o que discutir. E aí, Pedrinho, faz o seguinte, pega o Mineirinho junto e faz um estádio maior aí também. Resolve o problema. Olha aqui, daqui